Então vamos lá, gente. Tudo bem com vocês de novo? Estou aqui mais uma vez. A gente vai continuar falando um pouco de beta-oxidação, né, na nossa aula 2. A gente vai falar um pouquinho agora sobre como que ocorre a regulação da beta-oxidação e também a gente vai falar um pouquinho da parte de formação de corpos cetônicos, uma coisa que é importante a gente saber, não só porque cai na prova, mas é uma situação muito comum em algumas situações clínicas, né, como por exemplo diabetes, e é importante a gente conhecer um pouco de como que ocorre a formação dos corpos cetônicos. Então, a oxidação, né, conforme a gente já comentou, é um processo estritamente regulado. Um dos principais reguladores, então, é um composto chamado malonil-CoA. O malonil-CoA é derivado da biossíntese de lipídios. A gente vai falar dele numa próxima aula. Na próxima aula vai ser sobre isso. Então, o malonil-CoA acaba sendo o principal regulador da via. O que o malonil-CoA faz? O malonil-CoA, então, ele inibe a carnitina acetiltransferase 1, conhecida como CAT1, e isso vai evitar, né, que a biossíntese e degradação ocorram ao mesmo tempo. Porque ele tampando a mitocôndria, ele pedindo que o ácido graxo ele entre pela CAT, né, inibindo a CAT, você vai fazer com que esse ácido graxo não entre na mitocôndria. Então, se eu estou tendo síntese de lipídio, o malonil-CoA vai estar em alta na célula, esse malonil-CoA vai inibir a CAT, fazendo com que esse lipídio que está sendo produzido não seja degradado dentro da mitocôndria, né? Então, seria um ciclo fútil você produzir e degradar ao mesmo tempo. Então, a gente vai ver como que ocorre isso daqui a pouquinho. Então, essa imagem aqui é uma das que mais assustam o pessoal, né? Porque é uma coisa assim cheia de flecha, cheia de enzima, cheia de composto e hormônios, né? Mas a gente vai com calma para deixar mais fácil para vocês entenderem como que ocorre essa regulação. Então vamos lá, a gente tem a liberação então de carboidratos da dieta, então a gente fez uma alimentação, eu aumentei o nível de glicose sanguínea, aumentando o nível de glicose sanguínea eu tenho um aumento na quantidade de acetil-CoA. Paralelamente, o pâncreas ele vai ser sinalizado, então tem um aumento de glicose no sangue, e o pâncreas vai acabar liberando insulina, insulina que é um hormônio anabólico. O que a insulina vai fazer? A insulina vai ativar uma fosfatase. Né? A fosfatase, então, ela vai tirar o fosfato da acetil-CoA carboxilase, que estava inativa, e essa enzima ela vai se ativar. Então, eu tenho acetil-CoA carboxilase ativa. Essa enzima, então, ela vai pegar o acetil-CoA e vai fazer biossíntese de lipídios. Então, ela vai converter acetil-CoA em malonil-CoA. Por quê? Porque eu tenho uma grande quantidade de energia na minha célula, inclusive sobrando. Então eu vou pegar esse acetil-CoA aqui, não vou oxidar todo ele, né? Eu vou pegar esse acetil-CoA e eu vou fazer produção do meu lipídio. Só que o que acontece? O malonil-CoA ele é um precursor dos ácidos graxos e também é um tipo de inibidor alostérico. Então esse malonil-CoA ele vai até a mitocôndria, é isso que a flechinha está representando aqui. Ela vai até a mitocôndria, vai inibir a CAT1. Inibindo a CAT1, o ácido graxo ele não, ele não entra na mitocôndria. Então, assim, o ácido graxo que eu estou produzindo aqui pela ação da acetil-CoA carboxilase, ele não vai ser degradado pela mitocôndria, né, evitando aquele ciclo fútil que a gente comentou no slide anterior. Então, veja como bioquímica não é tão difícil, gente. Na verdade, se você conseguir pegar as nuances da bioquímica, o que está acontecendo na célula, ter essa visão tridimensional, o estudo fica um pouco mais fácil. Agora tem a situação contrária, né? A glicose baixou no sangue e eu estou precisando de hormônios catabólicos, então, sendo liberados para sinalizar a célula que está faltando energia para o corpo, né? Para o organismo em si. Então, o glucagon, que é o hormônio catabólico, ele vai ativar uma PKA. Essa PKA, então, é uma quinase e vai colocar fosfato na acetil-CoA carboxilase, inibindo essa enzima acetil-CoA carboxilase. Então, o que eu faço aqui? Em casos de falta de energia, eu não vou ficar produzindo ácido graxo, né? Porque eu estou precisando deles na minha circulação. Então, a PKA aqui, inibindo a minha enzima, vai fazer com que eu tenha uma parada, então, na produção de ácidos graxos. Porque a gente vai ver que a produção de ácidos graxos é um processo muito dispendioso energeticamente. Então, eu vou parar isso aqui exatamente porque o meu corpo está precisando de energia. Então, esse acetil-CoA pode ser deslocado para o ciclo de Krebs, por exemplo, para produzir energia para a célula, tá, gente? Então é assim que funciona essa regulação. Então, outros detalhes importantes, um pouco mais simples aqui, umas curiosidades, na verdade, que nos vegetais o principal local de oxidação de ácidos graxos é no peroxissomo, né, uma outra organela citoplasmática muito legal,
que em mamíferos acaba ajudando na degradação de ácidos graxos de cadeia muito longa, tá? Então, os peroxissomos em mamíferos têm essa função importante. Existem duas situações clínicas que eu trouxe aqui para vocês, que é a síndrome de Zellweger, que o indivíduo ele tem incapacidade então de produzir peroxissomos, então ele vai ter peroxissomos acumulando, vai ter ácidos graxos de cadeias muito longas, né, acumulando no organismo, isso vai trazer algumas repercussões para os indivíduos. Porém, na Child, que é a adrenoleucodistrofia ligada ao X, nós vamos ter uma situação um pouco mais complexa. A gente vai ter a perda do transporte, então, desses ácidos graxos de cadeia muito longa para dentro da organela, né, para dentro do peroxissomo, e esse acúmulo vai fazer com que a pessoa tenha uma expectativa de vida muito baixa, né? Então, acomete crianças ali menor de 10 anos e normalmente é uma síndrome letal. Então, essa síndrome lá pode causar perda de visão, distúrbios do comportamento e muitas vezes a morte, né? Então, ela é um pouco mais grave do que a síndrome de Zellweger. Nós temos também o glioxissomos, que nada mais são do que peroxissomos que estão presentes em sementes germinando. Como eu sou biólogo, né, gente, eu gosto um pouco dessas piras, assim, de relembrar essas coisas, assim, da biologia lá, da parte da botânica. Então eu trouxe só de curiosidade para vocês. Então os corpos cetônicos, gente, o que que são? Parte importante da aula, né, acredito que seja a parte mais importante, a gente vai destacar o que são, para que são, né, para que eles servem isso, para que servem esses corpos cetônicos no interior das células. Então vamos lá. Então, os corpos cetônicos nada mais são do que acetil-CoAs, moléculas de acetil-CoAs fundidas, né? Esse acetil-CoA, então, ele pode ir para o ciclo de Krebs ou ele pode ser destinado para a formação dos corpos cetônicos, que a gente vai ver como é que eles se formam depois. Quem são os principais corpos cetônicos, gente? São o acetato, o acetoacetato, o D-beta-hidroxibutirato e a acetona. A acetona, ele é um corpo cetônico falso, digamos assim, porque ele é muito volátil. Então a pessoa acaba exalando esse corpo cetônico e a gente consegue sentir o odor na boca da pessoa, né? O acetoacetato e o D-beta-hidroxibutirato são os corpos cetônicos que a gente vai acabar utilizando para produzir energia. Então, com isso, esses corpos cetônicos nada mais são do que uma outra forma de energia. E esses corpos cetônicos, então, que são acetil-CoAs fundidos, vão ser reconvertidos a acetil-CoA. Então, esse acetil-CoA vai entrar em ciclo de Krebs e a célula vai conseguir produzir energia. Então, é uma forma de moeda energética alternativa, produzida em algumas situações, que a gente vai ver daqui a pouco o que vai acontecer. O músculo esquelético, o cardíaco e o córtex adrenal vão poder acabar utilizando esses corpos cetônicos em algumas situações específicas, né? Sempre lembrando que são tecidos com muito dispêndio, né, energético, que vão acabar precisando de energia e essa energia às vezes vai ser fornecida pela formação dos corpos cetônicos. Então aqui a gente colocou, só por curiosidade, normalmente não é muito cobrado isso em prova, mas tem alguns detalhes que são. Então vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Então aqui a gente tem duas moléculas de acetil-CoA, e essas duas moléculas de acetil-CoA vão se fundir numa molécula chamada acetoacetil-CoA. Mais algumas reações, né? Mais uma reação vai formar o HMG-CoA. Esse composto é bem importante, gente, na parte de biossíntese do colesterol, depois a gente vai falar dele, tá? Então gravem o HMG-CoA. Esse HMG-CoA ele é importante, normalmente ele é cobrado nas provas, porque ele é o intermediário de todos os outros corpos cetônicos. Então, a partir deles, nós vamos ter a formação do acetoacetato e do acetoacetato da acetona e do D-beta-hidroxibutirato. Então, o HMG-CoA é um precursor intermediário, digamos assim, né, que vai acabar produzindo os outros corpos cetônicos. E, portanto, é importante lembrar dele. Se isso aqui é a via de síntese, como que ocorre a degradação? Bem, a degradação ela ocorre de uma outra maneira, né? Sempre é importante lembrar que a síntese, quem faz, é o fígado, tá, gente? A síntese dos corpos cetônicos é o fígado, isso é uma questão de prova normalmente. A degradação pelas células vai ocorrer como? Então a gente vai ter o nosso corpo cetônico, aqui por exemplo D-beta-hidroxibutirato, ele vai sofrer a ação de enzimas, formando acetoacetato. A partir dele a gente vai ter a ação de uma enzima muito famosa, que é a beta-cetoacil-CoA transferase. Ah, eu não conheço essa enzima. Conhece sim, é a tioforase. Até deixei em vermelho aqui. A tioforase, então, ela vai pegar esse corpo cetônico e vai clivar em duas moléculas
de acetil-CoA, né? Ela vai converter primeiro no acetoacetil-CoA e depois a tiolase vai agir aqui. A tiolase que a gente já viu na outra aula vai clivar isso e vai formar duas moléculas de acetil-CoA. Sempre importante lembrar o que, gente? Sempre importante lembrar que o fígado é um grande produtor de corpo cetônico, mas ele não consegue consumir. Por que o fígado não consegue consumir? Porque ele não tem a enzima tioforase, que prepara a molécula para ser clivada em 2-acetil-CoAs. Então, se ele não tem a tioforase, ele consegue produzir, sim, é verdade, ele consegue produzir corpo cetônico, mas ele não consegue consumir. Então, a gente vê aqui que o fígado é um órgão meio que altruísta. Ele, em falta de energia, ele acaba liberando esses corpos cetônicos para a circulação e ele não usa esses corpos cetônicos. Então, ele poupa para outros órgãos vitais e acaba não utilizando pela falta da enzima tioforase. Então, é bem legal, gente. Eu sempre brinco com o pessoal assim que eu dou monitoria que se você está na dúvida em alguma questão na prova, né, perguntando sobre algum órgão na prova, e você não sabe que órgão é, chute fígado. Né, chute fígado que é muito provável que você acerte, porque o fígado participa praticamente de tudo que a gente vê na bioquímica. Com exceção dessa parte de corpos cetônicos, né, porque é uma pegadinha muito clássica de prova essa, colocar lá qual dos órgãos abaixo, né, tem a enzima tioforase. A pessoa marca fígado, né, e não tem. O fígado não tem essa enzima, então ele não consegue clivar o corpo cetônico, mas ele consegue produzir, tá, gente? Então é importante destacar isso. Então, quando que os corpos cetônicos são formados? Então, os corpos cetônicos são a forma de energia formada no jejum e no diabetes, tá? No diabetes, a gente até pode pensar assim, nossa, mas o cara tem glicose, ele tem glicose, mas ele não tem insulina, tá? Então a célula entende como uma falta de energia dentro da célula e acaba liberando hormônios catabólicos que vão ativar essa parte de síntese dos corpos cetônicos. Então vai sinalizar para o organismo que está faltando energia. Então o que vai acontecer aqui? Nessa falta de energia, tanto no jejum quanto no diabetes, a gliconeogênese, então, porque eu estou produzindo glicose para mandar para a minha circulação, vai acabar consumindo os intermediários do ciclo de Krebs, né, o ciclo do ácido cítrico. Então, a degradação de ácidos graxos, o catabolismo que está acontecendo ali, vai liberar acetil-CoA, e esse acetil-CoA não vai conseguir entrar no ciclo de Krebs exatamente pela falta desses intermediários. Então, o que vai acontecer? Se eu não vou produzir energia por aqui, o fígado, que é um órgão inteligente, ele vai pegar esse acetil-CoA, que está dando sopa dentro da célula dele, dentro do hepatócito, e vai pegar o acetil-CoA e vai desviar esse acetil-CoA do ciclo de Krebs para a formação do corpo cetônico. Então olha que legal, em vez de ficar com o acetil-CoA sobrando na célula, porque eu não tenho como fazer ele entrar no ciclo de Krebs, pela falta desses metabólitos usados na gliconeogênese, eu vou deslocar eles e vou produzir corpo cetônico. Então o fígado vai ficar um pouquinho aqui sofrendo um pouquinho sem energia, né? Porque o acetil-CoA não está conseguindo entrar no ciclo. Mas ele desloca esse acetil-CoA, produz corpo cetônico e manda para a circulação sanguínea para que os outros órgãos utilizem. Então veja que legal, é um órgão bem altruísta, né? Isso ocorre normalmente na parte de jejum e no diabetes. Então nós temos um aumento da cetogênese nesses dois casos, né? Tanto no jejum quanto na diabetes. O Leninger destaca ainda duas diferentes condições, né? A acidose e a cetose. A acidose é quando eu tenho alteração já no pH sanguíneo, mas ainda não muita repercussão clínica para o meu paciente. Já a cetose ele considera como um caso muito mais grave, né? Uma alteração grave no pH, uma redução no meu pH, né? Vai ficando muito ácido, isso vai prejudicando a atividade enzimática, levando o paciente então a uma condição clínica de pior prognóstico. Então é importante lembrar disso. Em outras matérias, como por exemplo urgência e emergência, né? Você que faz medicina aí, eles consideram cetoacidose diabética, né? Eles acabam fundindo as duas coisas em uma assim. Mas na bioquímica o Leninger acaba separando, por isso que eu achei importante de destacar isso para vocês. Então, gente, é isso aí. Basicamente a nossa segunda aula foi um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais tranquila que a primeira, né? E é isso aí. Fica o convite para você curtir novamente o nosso vídeo, curta o nosso canal, se inscreva e até a próxima aula de bioquímica, gente.